Bom dia, paz do Senhor. Vamos nos preparar para mais um devocional. Já pegue sua Bíblia, pegue seu caderninho, o seu celular para anotar aquilo que o Espírito Santo ministrar ao nosso coração. Continuando a leitura no Evangelho segundo escreveu Mateus no capítulo 2. Vamos lá? A visita dos magos. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Quero comentar esse versículo 3. O rei Herodes era um rei mau, era um rei ganancioso, era um rei soberbo, um rei preocupado consigo mesmo, em enriquecer a si próprio, a governar a si próprio. E é interessante que a Bíblia diz que o rei Herodes perturbou-se e toda Jerusalém com ele, quando ele ouviu dizer que havia nascido um rei, um novo rei, ou seja, para ele seria alguém que estaria ameaçando o reinado dele, o poder dele, o governo dele. Um novo rei iria surgir. Então ele se preocupou porque ele não queria perder a posição de poder. E quanto a gente vê disso hoje, pessoas preocupadas muito mais com seus cargos ministeriais, preocupadas com seus cargos políticos, preocupadas com a sua posição, muito mais preocupado com isso do que com as pessoas em si, do que com seus liderados, do que com as suas ovelhas. Infelizmente, não se preocupa mais com a mensagem do evangelho em si, de um novo rei, de trazer as boas novas, que Jesus ressuscitou e ele é o mesmo, ele cura, liberta, transforma e é ele que reina, é ele que manda, é ele que governa. É nele que nós temos que confiar. Então, eles não estão preocupados em oferecer essa mensagem, em trazer essa mensagem, mas estão preocupados em se manter no trono, em se manter no poder, em manter a sua posição social diante das pessoas, preocupado com a sua imagem diante da sociedade, preocupado em ter muitos seguidores, muitas pessoas, em ter as igrejas cheias, preocupado em agradar, mais ao homem do que a Deus. Então, assim como Herodes, nós temos hoje muitos líderes preocupados consigo mesmo e não com a mensagem do evangelho pura e genuína, como ela é. E a Bíblia diz que toda Jerusalém se perturbou junto com o rei Herodes. O que a gente entende com isso? Que assim como o rei os seus liderados serão. Porque um líder, um rei, ele é exemplo. Ele é exemplo para o seu povo. Um pastor é exemplo para as suas ovelhas. Quando, então, as pessoas, elas se espelham naqueles que estão na direção, que estão na liderança. Então, o rei Herodes era um rei mau, um rei preocupado com si mesmo e estava levando as pessoas também. Porque ao invés das pessoas se alegrarem com um novo rei, com a nova mensagem, eles se preocuparam, eles se perturbaram junto com Herodes em perder o seu rei, em perder a sua liderança. E muitos hoje estão assim, numa condição de obediência cega aos seus líderes, porque não conseguem enxergar a mensagem genuína da cruz, da
transformação de vidas, de tomar a sua própria cruz e seguir a Cristo, de renúncia, porque eles querem um evangelho, uma mensagem de autoajuda que massageie o ego, que passa a mão na cabeça, que cobre os seus erros, não que encobre, porque o amor cobre as transgressões, mas eles querem que encobre, é diferente. Então, nós vemos hoje esse evangelho, né? As pessoas preocupadas em proteger seus líderes, porque elas querem receber esse evangelho de autossuficiência, de superpoder, esse evangelho de onipotência, de ser o centro das atenções, do eu posso, eu consigo, eu sei, eu faço todas as coisas, eu aconteço, eu sou, sempre o eu. Então, as ovelhas são aquilo que os seus líderes são, né? Então, nós vemos isso acontecer nos dias de hoje. Às vezes a gente lê um texto como esse e a gente pensa, isso aqui foi só antigamente, né? Não existe hoje um rei como Herodes, mas na verdade existem muitos líderes como Herodes por aí. Por isso é importante a gente conhecer a palavra na sua plenitude, para não sermos levados pelo engano que muitas vezes encanta os nossos olhos, encanta a nossa visão, e aí a gente acaba sendo enganado por essas pessoas, por essa mensagem, por esse evangelho, né? E o evangelho é e sempre será o mesmo evangelho, não muda. A palavra de Deus, ela não muda. A sociedade muda, as pessoas mudam, a tecnologia muda, e glória a Deus por isso, né? Porque não podemos ficar do mesmo jeito sempre. Glória a Deus que tudo muda, mas a palavra de Deus não muda, ela é a mesma. Jesus continua curando, libertando, transformando, restaurando as pessoas e levando elas para a eternidade com Deus. É simples assim. O evangelho é puro, simples e genuíno. Mas por causa da sociedade de hoje, né, que estamos vivendo essa sociedade maluca, as pessoas elas estão muito mais preocupadas em defender suas opiniões. Eu sou contra isso, eu sou a favor daquilo, é desse jeito, é assado. Elas estão muito mais preocupadas em defender suas opiniões, defender aquilo que elas pensam, em defender sua igreja, sua denominação, defender sua posição social. Estão muito mais preocupados com isso do que com a simplicidade da mensagem do novo rei, do puro e simples evangelho. Então, que possamos ficar atentos a isso, para não sermos ludibriados. Seguindo aqui a leitura. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. De modo nenhum tu serás a menor. Deus, ele sempre escolhe os menores, os malucos, os menos favorecidos, aqueles que a sociedade olha e não acredita, não dá nada por eles, pensa que é um Zé Ninguém, pensa que é um tolo, um iletrado, um analfabeto, é um pobretão. E aí Deus vai lá, escolhe essas pessoas, capacita essas pessoas para mostrar que Ele é Deus, para mostrar a sua glória na vida dessas pessoas. Porque geralmente essas pessoas boas demais, elas têm dificuldade em permitir que a glória do Senhor se manifeste na vida delas. Então, se você é aquele que ninguém acredita em você, que você já tentou de tudo
e não deu certo, parece que nada na sua vida anda, parece que por mais que você tenta fazer as coisas dar certo, parece que nada dá certo para você, você se sente o pior de todos, o pior da sociedade, o pior da sua casa, o pior da sua escola, o pior da sua comunidade. Então eu tenho uma novidade para você. É esses que Deus escolhe para poder manifestar o seu poder e a sua glória. É só deixar o Espírito Santo fazer a obra completa na sua vida, para que você possa ter consciência de que é um vaso de barro e receber o tesouro que vai brilhar sobre a sua vida e vai resplandecer na sua vida, na sua casa e na vida daqueles que estão ao seu redor. Deus sempre escolhe os menores. Ao decorrer da história a gente vai perceber que é sempre assim. É sempre o menor que Deus escolhe, porque os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Continuando aqui a leitura. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participa-me, para que também eu vá o adorar. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Quero falar com você sobre essa estrela que a Bíblia cita, né? A estrela que guiou os magos até Jerusalém, até a cidade de Belém, onde Jesus estava. Muitos que estudam astrologia diz que de fato era uma estrela que guiou eles, né? Que acredita que esses magos eles eram astrólogos e eles foram guiados ali pelos astros, pelas estrelas, por estudarem astrologia, por conhecer. Na minha humilde concepção, pode ser que sim ou não, eu não sei, mas o que eu aprendo, o que eu tomo para mim disso aqui é que essa estrela que guiou os magos é o Espírito de Deus, o Espírito Santo que guiou os magos até Jesus. E porque na realidade, na nossa vida, é o Espírito de Deus que nos guia até Cristo. Porque de nós mesmos nós estamos separados de Deus, por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas o Espírito Santo que foi enviado a nós, ele nos guia até Jesus. Ele nos guia até a mensagem do Evangelho. Ele nos guia até a salvação para que nós possamos reconhecer, entregar a nossa vida para Deus e reconhecer Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então eu acredito que essa estrela aqui se refere ao Espírito Santo de Deus, que nos guia a todo tempo, que procura nos guiar, nos conduzir a Cristo. Que o Espírito Santo possa te conduzir para que você venha entregar a sua vida 100% nas mãos do Senhor. E eu sei que você já é crente, mas mesmo sendo crente, você precisa tomar a decisão de entregar a vida 100% nas mãos de Jesus Cristo. Porque receber Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida é exatamente isso que o nome diz, Senhor de nossa vida. Senhor, é Ele que vai nos conduzir. E muitas vezes nós nos fazemos participantes da fé, do Evangelho, mas nós não entregamos 100% o controle nas mãos de Jesus. A gente continua vivendo do nosso jeito, da nossa maneira, segundo as nossas opiniões, segundo os nossos conceitos que foram formados, conceitos que foram estabelecidos talvez há muito tempo, conceitos que talvez foram estabelecidos de maneira errada, então de maneira contaminada. Então chega um momento na nossa vida que mesmo sendo crente, você precisa tomar a decisão de deixar Jesus conduzir a sua vida, de deixar Ele ser o Senhor de sua vida, em todo sentido da palavra. Porque a gente vê de maneira limitada, mas o Senhor, Ele vê o todo.
Ele vê o todo como é. Então, vai ter momentos que a gente vai achar que aquilo ali é o melhor, mas talvez não seja. Ou vai ter momentos que a gente vai achar que aquilo ali não é para nós, que aquilo é ruim, que eu não posso, que eu não devo fazer isso, mas muitas vezes é o Espírito nos conduzindo a passar por determinadas situações, porque no porvir aquilo vai ter um propósito muito maior. Então nós precisamos entregar totalmente a nossa vida nas mãos de Jesus. Isso é o Evangelho. É você entregar o controle da sua vida 100% nas mãos de Jesus e confiar nele através de um relacionamento diário com o Espírito Santo. Simples assim. Continuando a leitura. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então, abrindo os teus tesouros, ofertaram-lhes dádivas, ouro, incenso e mirra. Nós vemos aqui que esses magos, eles, no momento que eles tiveram um encontro com Jesus, que o Espírito Santo revelou a Jesus para eles na totalidade do Evangelho, eles se alegraram muito. Eles se alegraram muito e voluntariamente eles ofertaram aquilo que eles tinham de melhor. Eles ofertaram, eles abriram do seu tesouro e ofertaram a Cristo aquilo que eles tinham de melhor. Voluntariamente, com alegria no coração. E é assim que deve ser. Hoje, a oferta tem sido um momento assim de troca nos cultos. Esses dias, o Espírito Santo ele comoveu meu coração em relação a isso. Minha filha chegou para mim, ela sempre pede uma ofertinha para colocar na hora do ofertório. E aí ela estava pedindo dinheiro, eu falei para ela, assim, ó, filha, você tem que pegar do seu próprio dinheiro para você ofertar a Deus, porque tem que ser seu, é você que tem. Ela, ah, não, mas eu quero o seu, você que tem que me dar, o meu dinheiro é meu, eu não vou levar o meu dinheiro. E aí eu fui tentar explicar para ela. Aí eu já ia abrir a boca para falar, ó, você precisa ofertar, porque se você ofertar, Deus vai te dar mais. E aí na hora o Espírito Santo abriu o meu entendimento, abriu meu coração e me guiou a dizer as palavras para ela, ó, você precisa ofertar com o seu dinheiro, porque isso é o certo. Ponto. Acabou. Porque é o certo. Porque é assim que tem que ser. Não precisa ser uma troca. Hoje, os líderes, as lideranças religiosas, hoje têm feito o momento do ofertório uma troca com Deus, uma espécie de suborno. Tipo, você tem que dar muito para receber muito. Você tem que dar para receber, você tem que dar para ter, você tem que dar para ser abençoado. E isso gera uma motivação egoísta nas pessoas. As pessoas já vão levar a oferta, elas dizimam, elas ofertam já com o pensamento de receber em troca, de ter em troca, já pensando naquilo que elas vão receber em troca, já querendo ser abençoados, já querendo colher. E é lei universal? Sim, é lei. É a lei da semeadura. Aquilo que eu planto, eu colho. Mas eu vou colher de uma maneira talvez rápida ou de uma maneira muito demorada. Depende muito do meu fruto, depende muito da motivação do meu coração. E a motivação do meu coração deve ser a alegria de servir ao Senhor. Deve ser a alegria de conhecer o Senhor. Deve ser a alegria de conhecer o Evangelho. Deve ser a alegria de ter o meu nome escrito no livro da vida. E não para receber algo em troca. Eu oferto porque é o certo, porque é mandamento, porque está na Bíblia. Porque a minha congregação, a minha igreja precisa do dinheiro para se manter, para pagar aluguel e diversas outras coisas. Então, eles deram o melhor que eles tinham com alegria. Não por obrigação ou por necessidade, como Paulo diz, mas com alegria no coração. Então é interessante a gente entender isso para saber qual é a motivação do meu coração em servir a Deus, em ofertar, em devolver o meu dízimo. Qual é a motivação do meu coração?
Continuando aqui a nossa leitura. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Os magos, eles foram avisados para não falar para Herodes, né? Porque Herodes, na verdade, queria destruir a Jesus e não adorá-lo, como ele tinha dito aos magos. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha... Vamos parar por aqui, comentar até o versículo 15. A gente percebe que Deus, ele se comunicava com José através de sonhos, né? Sempre que Deus tinha algo de importante para falar com José, ele revelava a José através de sonhos. Nós vemos aqui que Deus, ele sempre revelava a José, né? Que era o líder da família, que era ali o líder da instituição que Deus criou, que é o casamento. E não quero aqui entrar em assuntos polêmicos, nada disso, só para que a gente venha entender que Deus, ele se revelava a José, porque José, ele era o protetor da família, era ele que protegia a família, não era Maria. Maria foi a escolhida para gerar a Jesus, mas Maria, a missão dela era cuidar de Jesus, era cuidar, amamentar, sentar com Jesus, conversar, brincar com ele, passar tempo com ele, educá-lo, ajudá-lo nos momentos difíceis, curar as feridas dele. Essa era a missão de Maria. A missão de José era proteger ambos. Então Deus sempre se manifestava para José, para a proteção de toda a família. Então a gente aprende muito com isso, né? Aprende a analisar, a pensar um pouco sobre a nossa missão, sobre o nosso chamado, para que a nossa família venha estar sempre protegida do inimigo. Tem muitos homens que se dispersaram tanto do seu chamado, da sua missão, como pai, como líder da família, como protetor da família. Quando eu digo líder, gente, eu não digo no sentido de imposição, não é isso. Para a gente poder entender isso com profundidade, a gente tem que ir muito mais fundo, muito mais à frente, né? Um líder é aquele que dá vida, que é o que Jesus fez. Ele dá vida pelos seus liderados, né? Ele dá vida pelas pessoas ao seu redor. Isso é ser líder, é você dar vida, é você dar o exemplo, é você proteger, é você amar acima de tudo. Amar acima de tudo. Isso é. Então, quando eu digo líder, eu estou dizendo isso, não estou entrando em conceitos que a sociedade criou por falta de entendimento, tá bom? Então, José, ele era o líder da família. E a gente vê que Deus, ele tem multiformas de se revelar, né? Para Maria, ele se revelou em forma de um anjo. Para José, ele se revelava sempre através de sonhos. Então é bom a gente ter a percepção e entendimento de como Deus está se revelando a nós. Porque às vezes a gente quer que Deus se manifeste de um jeito, mas o jeito que eu vou receber, o jeito que eu vou compreender, o melhor jeito para mim, mais acessível para mim é outro. Então eu tenho que ter esse discernimento e saber e entender como Deus está se revelando para mim. Que talvez é através da palavra lida, talvez é através da palavra cantada, talvez é através da palavra ministrada por outra pessoa, e sempre, sempre, sempre através da palavra. Tudo que você receber, você tem que estar debaixo da palavra. Essa é a sua maior proteção. Então a gente aprende muita coisa, né? Nesse capítulo, muita coisa interessante.
Outra coisa, o Espírito Santo falou com José para fugir para o Egito, para fugir. Ele não mandou enfrentar o inimigo. Existem situações que a gente tem que simplesmente sair de cena e deixar Deus fazer, deixar Deus resolver. Muitas vezes a gente se acha o Todo-Poderoso, principalmente nos dias atuais, nesse evangelho de superpoder, nesse evangelho de empoderamento que está sendo pregado. E aí a gente se acha o superpoderoso, todo-poderoso, acha que é capaz de tudo e aí quer fazer e acontecer. E existem coisas que não tem jeito. Existem coisas que não tem jeito. Por um motivo ou outro, aquilo já foi decretado. Já estava escrito, já tinha que acontecer. Isso aqui já tinha sido profetizado antes pelos profetas. Então tinha que acontecer. Então Deus ele precisava proteger José e sua família. Então ele disse, fuja, saia desse cenário, porque vai acontecer uma tragédia, vai acontecer uma coisa muito triste, saia desse cenário, porque eu tenho um plano com Jesus, foi para isso que ele veio na terra, então ele precisa ser protegido. Então José fugiu com a sua família. E aí a gente vê na sequência o que aconteceu naqueles dias em Jerusalém. Então tem momentos na nossa vida que a gente tem que fugir, sabe? Se retirar e deixar o Espírito resolver, porque tem coisas que não vai mudar. Tem coisas que é para acontecer, como as coisas que estão acontecendo nos dias atuais. Elas não vão mudar. Está escrito, foi profetizado. Então vai acontecer. As coisas vão acontecer. Muita coisa ruim vai acontecer. Ruim entre aspas. Vão acontecer. Então a gente tem que, muitas vezes, nos retirarmos ali para nossa vida com Deus e deixa o pau quebrar. Deixa as coisas acontecerem. Porque o que tem que acontecer, vai acontecer. Então a gente precisa ter esse discernimento muitas vezes. Continuando aqui a leitura. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, da idade de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então olha que coisa triste que aconteceu. Todas as crianças naquela região foram mortas. Todos os meninos de 2 anos para baixo foram mortas por um rei mau e egoísta. E às vezes a gente pensa, por que Deus deixou isso acontecer? É como eu disse, estava escrito, tinha que acontecer por um motivo que hoje nós não entendemos, porque a gente não entende tudo. E tá tudo bem, tá tudo bem. O que eu entendo é que Deus, Ele é o meu Criador, Ele é o meu Salvador, Ele me ama tanto que Ele deu a vida por mim. Então, Ele sabe o que faz, Ele sabe o que está fazendo. Então eu confio, mesmo que eu não entenda algumas coisas, eu confio. Porque se Ele me criou e se Ele me ama tanto a ponto de dar a vida por mim, então Ele tem um plano perfeito. Ele sabe o que Ele está fazendo. Eu posso não compreender, porque a minha mente ela é limitada, mas a mente de Deus não. Então, eu deixo nas mãos de Deus. Se tiver que fugir, eu fujo. Se tiver que me esconder, eu me escondo. Se tiver que me omitir, eu me omito. Por quê? É Deus que está no controle e não eu mesma, não nós mesmos. É o Senhor que está no controle e Ele sabe o que faz. Às vezes a gente quer fazer tanto e isso passa uma mensagem de que parece que a gente é melhor do que Deus. Parece que a gente é melhor do que Deus porque a gente quer fazer e acontecer. Muitas vezes a gente quer livrar pessoas. Eu falo isso por experiência própria. Quantas vezes eu já não tentei ajudar pessoas? Eu tirei dinheiro que era para suprir uma necessidade da minha família. Eu tirei para ajudar pessoas, para tirar pessoas de situações complicadas. E às vezes, muitas vezes, Deus é que põe essas pessoas em situações complicadas para elas aprenderem, para elas se despertarem, para elas se voltarem para Deus.
para elas terem a visão aberta. E aí a gente quer ajudar, quer interferir, quer interromper o propósito de Deus. Então a gente precisa ter também esse discernimento. Eu aprendo isso aqui, que nem sempre Deus vai livrar. Vai acontecer às vezes. E a gente precisa aprender a confiar. Se Deus tiver um propósito maior do que aquilo, Deus vai livrar. Não era que a família de José era melhor do que as outras, não. Mas Deus precisava dessa família para um propósito que já estava estabelecido. Então Deus tinha que dar um jeito de livrá-los. E Deus disse: fuja. E livrou eles daquelas circunstâncias. As outras crianças não foram salvas fisicamente, né? Elas foram mortas. E está tudo bem. Todos nós vamos morrer um dia. Foi triste? Foi triste. Foi muito triste para as famílias que perderam seus filhos, né? Muito mais triste para eles do que os próprios filhos, que são anjinhos hoje com Deus, estão plenos. Mas tem coisas que vai acontecer. É inevitável. E quando acontecer, confia. Deus sabe o que faz. Continuando aqui a leitura. Então, se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existia. Eu fico imaginando, sabe? Eu sinto a dor, eu sinto um pouco, né? Enfim, um pouco da dor daquelas mães que perderam seus filhos, que viram seus filhos serem mortos injustamente, sem motivo nenhum, simplesmente por causa da maldade de um homem. É culpa de Deus? Não é culpa de Deus, porque aqui nós temos o livre-arbítrio. E foi uma escolha de Herodes, foi por causa da maldade de Herodes. Não era o plano perfeito de Deus, jamais. Nunca foi o plano perfeito de Deus todas as coisas horríveis que estão acontecendo. Nunca foi. Isso nunca esteve nos planos de Deus. Mas por causa da maldade do homem, por causa das escolhas do ser humano, tudo de ruim está acontecendo. Mas Deus, Ele faz de tudo para salvar, né, para poder guardar, para proteger aqueles que confiam, que entregam a vida nas mãos do Senhor, totalmente nas mãos do Senhor, que confia nele inteiramente. Ele sempre vai dar um jeito para salvar, mesmo que muitas vezes a gente tenha que se esconder. Continuando aqui no versículo 19. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, sempre em sonhos, né? Interessante. Dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. Eu percebo aqui nesse versículo que José, mesmo sendo direcionado por Deus para voltar para Belém, ele ficou com medo, né? Porque o filho do rei Herodes reinava no seu lugar. Então, se o pai era mau, naturalmente o filho também seria um rei mau, né? Então ele ficou com medo, ele teve receio de voltar. E muitas vezes a gente tem medo, sim, porque nós somos humanos. Somos humanos e vemos muitas coisas acontecer ao nosso redor que nos deixa com medo, que nos deixa ansioso, nos deixa com dúvida, nos deixa preocupados. É natural. Isso não quer dizer que você é menos crente. Isso não quer dizer que você não está em comunhão com Deus. Isso não quer dizer
que Deus não está no controle, que você não está sendo guardado. São apenas emoções humanas, natural do ser humano. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso, mediante essas situações, quando eu estiver me sentindo assim, eu preciso buscar a Deus com maior intensidade, buscar a Deus ainda mais, porque aí o Senhor vai me revelar a direção que eu devo tomar para fugir desse receio, para fugir desses sentimentos, dessas emoções. E aí José, ele tendo medo, ele com certeza foi buscar ao Senhor. E aí o Senhor revelou novamente para ele em sonho, para ele ir para a Galileia, para ele ir para a região da Galileia. Então, tudo bem em ter medo, em ficar preocupado, triste, às vezes ansioso, agitado. O que você não pode é continuar vivendo assim, é tomar decisões baseadas nessas emoções. Quando estiver assim, corre para os pés do Senhor. Corre para o seu quarto. Corre para os pés de Jesus, corre para a palavra de Deus e vai buscar a Deus com a intensidade que o Senhor irá te conduzir, com certeza. Continuando a leitura. Então chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, que se chamará Nazareno. Então tudo que tinha que acontecer a respeito de Jesus aconteceu. Tudo que já tinha sido profetizado, já tinha sido previsto antes, aconteceu. E para manter o propósito, Deus teve que usar de vários meios para proteger a Jesus e sua família. Então a gente não entende tudo, mas devemos entender o suficiente para confiar e descansar no cuidado e no amor de Deus para com os seus. Porque aquele que confia no Senhor, aquele que teme o Senhor, que guarda os mandamentos, que entrega a sua vida 100% nas mãos de Cristo, ele vai estar sempre protegido, sempre guardado, sempre as dificuldades virão. A gente pode ter que fugir, pode ter que nos esconder em alguns momentos, talvez passar por algumas circunstâncias, mas o Senhor vai estar sempre conosco ali, nos guardando, nos guiando, nos direcionando e nos proporcionando tudo que for necessário para que as nossas necessidades mentais, físicas, emocionais e espirituais sejam supridas em nome de Jesus. E essa foi mais uma leitura de hoje, mais um devocional. Amanhã nós voltaremos no capítulo 3, tá bom? Se você gostou, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, te edificou de alguma maneira, então eu peço que você compartilhe com outras pessoas para que a palavra do Senhor, para que o evangelho puro e genuíno venha a ser pregado, venha a ser ensinado de maneira como está na palavra. Deus abençoe poderosamente sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus.